entendeu que ele já estava com a mão para trás. Lembra aquele dia que teve um lance semelhante a esse, que o jogador estava com a mão para trás e a bola bateu na mão, e o árbitro entendeu que foi desse jeito? Mateuzinho. O Mateuzinho, exatamente. O árbitro entendeu que foi desse jeito e não marcou a penalidade máxima. Mas eu não me recordo se ainda há um toque no pé dele antes de bater na mão, né? Porque hoje o Zinho lembrou. O Zinho lembrou logo hoje na abertura. Eu vi a imagem em alguns ângulos, eu não vi esse toque anterior. Lá na Itália teve um pênalti hoje que também, assim... Mas aí é o gosto do árbitro. Sempre. Tem dia que sim, tem dia que não, é isso, né? Agora, é elogiável em Tetra a firmeza do médico do Vasco na questão do Robert Renan, né? O Rodrigo Sazon, médico do Vasco, sim, muito firme ali, até a comissão ali ameaçou resistir à determinação do médico, mas ele acabou saindo mesmo depois de bater a cabeça. E aí é um erro do Diniz, né? Ele não é médico. Ele não é médico, não tem que discutir com o médico. Porque então, o lance do goleiro do Santos é um lance que ficou muito marcado. E ontem aconteceu de novo com o Brasão, com o Ferreirinha. Na bola com o Ferreirinha. Um lance também impressionante. Corajoso demais o Brasão. E ele ficou meio tonto também. Então, como teve esse lance, e é o chamado fogo amigo, porque é uma cabeçada de 2 jogadores do Vasco. Eles que se chocam com... A vontade era tanta de impedir, de marcar, de impedir o adversário de jogar, que os dois se chocam no ar. E o Robert Renan acaba saindo e entra no protocolo de concussão, né? Talvez ele o médico fez um teste lá, porque assim, é para apontar, seguir e tal, e provavelmente nesse momento o Robert Renan estava meio zonzo. Não conseguiu seguir o dedo do médico, né? Porque às vezes é para acompanhar, e aí o médico percebeu que tinha algo errado e fez o correto. O Fernando Diniz, Tetra, falou a respeito do Rayan. Vamos ouvi-lo. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. Aí, números do Rayan no clássico contra o Flamengo. Ele se disse depois da entrevista muito motivado. Ele falou que sempre nos jogos contra o Flamengo, desde a categoria de base, tem por hábito guardar o seu. Olha lá, fez um gol, finalizou 3 vezes. No alvo, a do gol, ações da área rival 3, dribles certos 3, duelos aéreos vencidos 5, nota da nossa bola de prata 7.02. Eu estava lembrando, Tetra, eu escutei outro dia num podcast o Souza, volante, que estava até outro dia no Vasco, jogador de meio campo que atuou no Grêmio, no São Paulo, jogou no futebol turco e conviveu com o Rayan, falando maravilhas dele, assim, tipo, comparando ao que ele viu no Adriano Imperador ali, quando ele surgiu. É para tanto? Assim, eu não gosto de fazer isso com os garotos que estão subindo, não. Comparar com os caras que já conquistaram, que já fizeram, que já brilharam. Coloca até um peso, assim. Eu não gosto muito disso. Você pode lembrar, eu particularmente, como ele joga pelo lado direito de ataque do Vasco, na maioria das vezes, quando o time está montado, é ele pelo lado direito e o Nuno pelo lado esquerdo. O Felipe Coutinho centralizado, naquela linha de 3, e o Verratti na frente. 4-2-3-1. Eu enxergo dessa forma o posicionamento do Vasco com esses jogadores. Quando faz algumas alterações, ele adianta um pouquinho mais, mas o Fernando Diniz fica no ouvido dele ali. Às vezes eu até acho que é exagerado, né? Uns gritos assim, mas o garoto acho que já está acostumado, porque rasgou elogios ao Fernando Diniz, e o Fernando Diniz também o fez aí nessa entrevista, fazendo com que ele cumpra uma função tática sem a bola, e até elogiou que ele fez isso no jogo. Eu acho que o potencial dele, do arranque, quando ele está no 1 contra 1, que ele dá o tapa na frente, dificilmente ele perde. E guardando as devidas proporções, o Luiz Henrique, pelo Botafogo, que fazia o lado direito, até pelo biotipo, assim, eles são magros, altos, assim, né? E tem aquela passada larga. Eu lembro um pouquinho esse estilo do drible, de ir para cima, e é um cara que faz gol também.
Mas eu acho que sim, ele vive um grande momento, ele ofensivamente é o melhor jogador do Vasco nesse momento, tem a criatividade do Coutinho, que é um jogador diferente, fisicamente bem, realmente é um cara que faz também a diferença, está saindo sempre ali, faltando 15 minutos, eu acho que é uma coisa controlada já do departamento médico, fisiologia, e o garoto é que está tendo essa condição de chamar a responsabilidade. Volta, ajuda, marca, dá passe para gol, faz gol, e esse 1 contra 1 tem que botar 2 para marcar ele. Se deixar ele no mano a mano, ele ganha. Ainda roubou a bola do Vinha, você lembra dessa bola? Sim. Roubou a bola do Vinha dentro da grande área, arrumou uma confusão danada no segundo tempo. Matias Vinha que entrou no lugar do Ayrton Não entrou Lucas. muito bem, não. Teve muito trabalho de marcação, né? Não teve tanto poder de ataque porque ele pegou um adversário que também gosta de jogar nesse espaço. O Ryan é muito bom jogador. É muito forte. O Ramon Menezes esteve aqui no Bola da Vez, também não faz muito tempo, e dirigiu o Ryan. Acho que no Vasco ele não chega a pegar o Ryan, mas na seleção de base também falou super bem, assim. Falou que ainda não conseguia compreender por que o Ryan não tinha desabrochado no profissional. É uma questão de oportunidades, né? O Fernando Diniz agora está dando essa sequência de jogos para ele. É lógico que vai alternar bons jogos às vezes ruins, que não vai conseguir ter uma regularidade, uma repetição daquilo que faz sempre, porque ele é muito bom jogador mesmo. Pode ver que nos principais lances da equipe do Vasco são 2 jogadores, ou é o Coutinho, ou é sempre o Ryan, né? Mas o Coutinho não conseguiu jogar. Quem criou a oportunidade? O Ryan. Porque ele é o cara do desafogo, ele é o cara do algo a mais. Quando tem dificuldades, ele pega a bola e arranca. A força hoje, essa bola do Vinha, né? Ele atropelou o Vinha, e o Vinha é forte fisicamente. Ele pega a bola e atropela. Falar em atacante... e finaliza bem também. Sim, finaliza bem. Falar em atacante jovem, voltando rapidinho pro Flamengo, eu estava conversando hoje com o Marcão na redação Grande Rubro Negro, e ele lamentando um certo esquecimento do Felipe Luiz, Tetra, pelo Alacian, que é um jogador que tem gol também e tem força, enfim, surgiu muito bem, depois envolto em algumas questões mais polêmicas, tal, mas próprias também da idade. Por que ele não está sendo mais tão utilizado? Você tem alguma informação no sentido? Eu acho que assim, mais oportunidade para o Carrascal. E você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando um pouquinho sobre o futebol de Ryan, a joia vascaína que vem rendendo muito junto do técnico Fernando Diniz. O Diniz conseguiu ali lapidar demais o Ryan, a ponto dele ser uma joia já, digamos assim, virando realidade. É uma realidade no futebol brasileiro. Inclusive, tem a possibilidade real do Ryan ser negociado já em janeiro. Sobre Vasco da Gama e Bahia, o Bahia que tem ali o Ademir possivelmente voltando, já o Vasco vai ter pelo menos 2 desfalques já garantidos, que é, por exemplo, o Robert Renan, que teve ali o protocolo de concussão, precisa ficar 5 dias a partir da lesão, ou a partir do choque, na verdade. Até conversei com pessoas próximas do Robert Renan, o pai dele e tudo mais, e me foi passado que ele está bem, está 100%, fez ali os exames, mas por conta desse protocolo de concussão, ele não poderá ser utilizado no jogo diante da equipe do Bahia. Vasco da Gama e Bahia, quarta-feira, pelo Brasileirão, né, jogo importante em São Januário, jogo atrasado, e que se o Vasco vencer, consegue ficar ali 5 pontos na frente da equipe do Vitória, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. E aí, a gente pode aqui passar para vocês mais uma informação sobre o árbitro. A CBF escalou João Gobi. João Gobi de São Paulo vai apitar a partida Vasco e Bahia. E a galera aqui do Arena Cruz Maltina colocou aqui, ó, uma informação importante, ó. O mesmo árbitro que expulsou de forma vergonhosa o atacante David e prejudicou o Vasco em 2024 contra o mesmo Bahia. Lembra aquele lance que o David chegou a esticar o braço assim, mas o cotovelo não pegou no jogador do Bahia e ele acabou dando cartão vermelho? Sim, ele mesmo, João Gobi, ele que vai ser o árbitro da partida para esse jogo importante e decisivo
do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode esboçar para vocês aqui uma escalação do Vasco, mais ou menos aqui, baseado com o que a gente tem de informação. Lógico, a gente não sabe ainda sobre Tietê e Lucas Piton. A tendência é que ambos jogadores fiquem de fora, pelo menos desse confronto contra o Bahia. E aí voltaria para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Sobre a provável escalação do Vasco, eu imagino ali com Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros Cuesta e Lucas Freitas e lateral esquerdo Pumita. Como volantes, né, eu imagino que seja o Barros, né, como primeiro volante, e ao lado dele ali Hugo Moura, ou até mesmo Hugo Moura, primeiro volante, Barros de segundo. A ordem dos fatores ali não vai alterar muito, porque eu acho que vai ser essa dupla de volantes. Armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, sem o Ryan suspenso, deve ser o Andrés Gomes. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!